Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área para mais um exercício, mais uma aula poderosa aqui dessa ferramenta que se chama Um Curso em Milagres, essa ferramenta que vai te ajudar a conquistar a sua liberdade de si mesmo. É isso mesmo, você está aprisionado aí dentro de você e talvez você não saiba o poder que tem enquanto você se liberta de si mesmo. Aliás, né, não é nem de si mesmo, eu acho que a gente fica presa do nosso ego. E que louco isso, né? A gente está aprisionado. Será que a gente de fato está aprisionado dentro de nós e nós não percebemos isso? Que reflexão, né, que a gente faz com relação a isso. Eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz em um determinado momento. Eu pude perceber o quanto eu vivia aprisionado por muito tempo e eu falei assim, não, isso aqui... Deixa eu subir a cadeira aqui um pouquinho, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, essa rota tem que ser corrigida, eu tenho que me colocar um pouquinho mais à disposição. E tem acontecido isso de uma forma tão doce, tão suave comigo ultimamente, porque eu cada vez mais tenho entrado num processo de paz interior, né? De cura, sem medo, sem dor, sem abraçar essas frustrações malucas que o mundo impõe para nós, e principalmente essa rotina do pecado. E a gente está avançando aqui hoje, né, finalizando mais uma etapa da nossa ferramenta, que é a segunda parte do quarto bloco que a gente tem aqui, né, a segunda parte, quarta etapa, que é o pecado, e a gente vem com a lição hoje, com a lição 260, que eu me lembre de que Deus me criou. Olha o poder, né? Cada etapa que a gente vai passando, a gente vai entendendo um pouquinho mais desses pensamentos, a gente vai se libertando um pouquinho mais dessas amarras que a gente tem. O que eu tenho que eu falo para você, talvez não é nem um conselho, tá? Mas o que eu posso te dizer que é uma situação que você tem que observar é a seguinte: toda vez que eu me coloco à disposição para algum tipo de mudança, vai aparecer alguma barreira querendo te bloquear para que você não faça essa mudança de uma forma efetiva, essa mudança de uma forma poderosa. E quando você não percebe isso, deixa a coisa correr muito solta, a gente acaba sendo aprisionado por esses pensamentos que estão o tempo todo ao nosso redor. E pensamentos que estão ligados diretamente ao externo e nunca ao interno. A voz interna, ela fala muito mais o que está de fora do que está dentro. Porque o que está dentro é a consciência dominando esses pensamentos do que você visualiza. Até na Alma Indomável, né, do Michael A. Singer, a gente está vendo muito essa questão lá, que a gente já está na 15ª aula, e a gente está falando sobre esse tema. Por exemplo, quando você vê alguma coisa, quem vê essa coisa? Quando você ouve algo, quem ouve o que você está ouvindo? Aí a resposta mais óbvia sou eu mesmo. Mas entende que às vezes a compreensão do nível de consciência para mim fazer essa separação, essa filtragem, às vezes os assuntos parecem até ser muito próximos. Mas não se engane que eles não têm toques de sutileza completamente diferentes. Tem toques sutis de proximidade, mas ao mesmo tempo de uma distância muito grande quanto o nível de consciência é baixo, né? Se o nível de consciência é mais alto, eu tenho mais clareza desses toques sutis que acontecem na minha rotina, no meu dia a dia. E quando eu me coloco à disposição para observar, para fazer uma ação, para me movimentar, as coisas circulam de uma forma muito mais leve, muito melhor. E a gente vem para fechar aqui nessa quarta etapa da segunda parte com essa lição poderosa, que a gente começa assim: Pai, eu não fiz a mim mesmo, embora na minha loucura tenha pensado que sim. Entretanto, como teu pensamento, não deixei a minha fonte permanecendo como parte daquele que me criou. Hoje, meu Pai, o teu filho te chama, que eu me lembre de que me criaste, que eu me lembre da minha identidade e que a minha impecabilidade eleve-se mais uma vez diante da visão de Cristo, através do qual quero olhar para os meus irmãos e para mim nesse dia de hoje, e para mim mesmo no dia de hoje. Agora a nossa fonte foi lembrada e nela, enfim, achamos a nossa verdadeira identidade. Somos santos de fato, porque a nossa fonte não pode conhecer o pecado, e nós, que somos os filhos, somos iguais uns aos outros, iguais a ele.
Se nós somos filhos de Deus, nós não podemos coexistir com o pecado, não podemos coexistir com medo. Mas eu aceito isso verdadeiramente para mim? Você aceita isso verdadeiramente para você de forma poderosa? Até na lição passada eu questionei, né? Eu trouxe essa pergunta. Pô, se Jesus falou que a gente pode fazer coisas tão grandiosas, por que eu duvido? Por que eu não acredito nisso? Por que eu não acredito em todo esse poder de Deus para mim? Por que eu tenho essa necessidade de impor limites à minha mente, de impor limites à minha mentalidade? Então eu penso muito sobre tudo isso de uma forma muito clara, muito poderosa. Toda vez é isso, né? Fazendo essa mudança, essa correção. E quando você encontra, né, esse primeiro pedacinho da rota, você vai ficar muito feliz. E você vai ver o quão ela é extensa. Mas a extensão, né, vem a partir desse primeiro passo que você dá, onde você consegue visualizar essa liberdade espiritual sua. Quando você começa a bloquear, de fato, tudo que é externo, tô bloqueando tudo que é externo, beleza? E tô olhando só o que é interno. Então, as ações que passam a acontecer no mundo externo advêm completamente das minhas ações internas. Não é redundante isso que eu falo para vocês, tá? As lições parecem ter até alguma certa similaridade, mas acredite, mudam completamente todo o sentido da coisa, toda a rota. Não fiquem presos, tá, a julgamentos, que se dane, que se lasque, acredite no seu potencial, acredite na sua forma ilimitada de usar toda a criatividade, todo o dom divino que Deus te deu. Toda essa bênção que Deus derramou sobre a nossa vida, como filhos dele, como co-criadores do nosso destino. A gente faz, né? A gente atira, e quando a gente atira essas flechas e se coloca à disposição, a gente é muito mais assertivo, principalmente quando vem do nosso coração, da nossa intuição, desses pequenos movimentos sutis que a gente recebe do nosso Criador, quando a gente para ouvir, quando a gente realmente aceita que põe esse pecado de lado. Espanta essa vida de dor, de sofrimento, de medo, porque ela não pode coexistir com o amor que Deus tem para nós. Fechou, meu leoa? Gratidão, que você fique mais uma vez com essa lição poderosíssima aí no seu coração. Eu te desejo tudo de bom nesse dia de hoje. Tamo junto, até depois do fim.